Amigos aí que estão juntos, né? Seja agora presencialmente, seja depois vendo esse vídeo. Para mim é uma alegria, né? Todo pregador começa assim, né? Para mim é uma alegria, né? Mas na verdade, para mim realmente é uma honra falar sobre esse tema, falar sobre a teologia do corpo, falar sobre a masculinidade, falar sobre o ser humano. É o que eu tenho dedicado a minha vida. Sou membro do Instituto Sussum Corda, aqui de Brasília, já vai para o 8º ano, que eu dedico exclusivamente para os estudos de São João Paulo II sobre o amor humano no plano divino, chamado Teologia do Corpo. Então, sou estudante no Theology of the Body Institute da Filadélfia, com Christopher West, Bill Donaghy e outros nomes aí, né? Grabowski, Janet Smith, grandes nomes da teologia, da pura teologia, né? Então, realmente é uma alegria para mim estar aqui com vocês, partilhando desse tema tão importante, dessa, vamos colocar assim, terceira dimensão do que é ser homem. É interessante, assim, a providência de Deus foi maravilhosa com a gente, né, para poder falar desse tema no dia de São José. E mais do que isso, foi maravilhosa para poder, em março, num mês dedicado ao homem, sim, o humano por excelência, né, depois de Cristo, para poder aprofundar na nossa realidade, né? Então, acredito que vocês já tenham ouvido falar das 4 dimensões do homem, né? Todo homem é chamado a ser filho, amigo, esposo e pai. Se não, já anotem aí, né? Então, todo homem é chamado a ser filho, amigo, esposo e pai. Essa dimensão também pode ser passada para a mulher. Só que a atualização do ser filha na mulher é diferente do ser filho no homem. A dimensão de ser amiga da mulher é diferente de ser amigo do homem. A dimensão esposo, esposa, a dimensão pai e mãe. Então, todo homem, como a gente está falando aqui especificamente para homens, todo homem é chamado a ser filho, amigo, esposo e pai. Mesmo que não venha a contrair matrimônio. Por quê? Vai contrair um matrimônio celeste, no caso, a vocação celibatária, ou um matrimônio na carne, a esposa. Então, é importante a gente saber disso, porque nessas 4 dimensões são as dimensões que Deus nos convida a sair de nós mesmos. Então, o filho só faz sentido se tem um pai, o amigo só faz sentido se tem outro amigo, o esposo só faz sentido falar de esposo porque tem uma esposa, e um pai só faz sentido se tem um filho. Percebam que cada uma dessas dimensões necessita de alguém, de um outro, de alguém que está fora, de alguém que está extramuros. Né? E aqui, para nós homens, falar de extramuros é ótimo, porque a nossa dimensão, ela tende sempre ao extramuros. Né? Nós temos dificuldade de entrar no nosso mundo interior. Né? O homem tem essa dificuldade de analisar, assim, me fala sobre você. A nossa resposta é para quê? Não, vamos falar de coisa interessante, vamos falar de TechPix, né? Por que a gente tem essa tendência? Porque na nossa criação, enquanto parceiro do absoluto com Deus, o homem é chamado a uma disposição exterior, a dar-se, a iniciar algo, a sacrificar-se. Por isso que para o homem chama tanta atenção filmes como Até o Último Homem, Resgate do Soldado Ryan, O Coração Valente. Se a gente falar aqui, abrir e falar assim, me diga seu filme favorito, vai ser muito difícil alguém falar Um Amor para Recordar. Por quê? Porque é menos homem? Não, mas porque a dimensão do amor masculino é uma dimensão de força, é uma dimensão de virilidade, é uma dimensão de rasgar-se, é uma dimensão de morte. Resumindo, né? Não sei se vocês sabem o sentido de casar de preto, né? O terno ser preto.
O terno do homem é preto porque ele está dizendo, eu estou morrendo. Então, aquela brincadeirinha que tem, game over, né, que o pessoal usa, game over, primeiro, aquilo é uma babaquice do tamanho do mundo. Mas, atrás daquilo tem uma verdade, que é, acabou uma vida de egoísmo. Acabou uma vida centrada em mim. Eu estou fazendo um compromisso diante daquele que me chama a ser parceiro do absoluto para exercer uma parceria com uma pessoa e ter uma responsabilidade, que aqui é o tema da esponsalidade que a gente vai entrar. Então, percebam que para nós homens, a nossa relação com Deus é sempre uma relação de companheirismo. A gente sempre tem com Deus uma relação de companheirismo. É claro que nós vamos recorrer a Deus e pedir, Senhor, cura as minhas feridas, Senhor, cure as minhas misérias, toca-me, Senhor. Mas presta atenção na oração que o Bruno fez. Né? Muito espontâneo, assim. Senhor, dá-nos a graça de fazer algo. Senhor, nós te entregamos porque nós queremos te dar algo. Então, a oração masculina, ela sempre vai nessa dimensão de exercício, essa dimensão de prática, de vamos botar a mão na massa. Peraí, o que a gente pode fazer para mudar? Vamos entrar nesse amor de relação com Deus, mas esse amor de relação é um amor que me chama a uma dimensão de serviço. Enquanto no universo feminino, a tendência é uma oração de contemplação. Não que o homem não tenha contemplação, porque é necessária a contemplação para o homem, mas é mais, o homem, ele tende mais a buscar a verdade. A mulher tende mais a buscar a beleza. Faz sentido para vocês isso? Percebem, assim, que a gente até não se importa se o ambiente não está tão bonitinho. A gente come, né, aqui em Brasília tem um restaurante chamado Porcão. É uma Kombi que eles abrem e você vai pegando comida ali e vai, né? R$10. Para você é o quê? É ótimo, né? Mas não é um lugar para você levar a mina, né? Que você quer namorar ou a sua esposa. Mas para nós é maravilhoso. Por quê? Qual é a verdade? O preço é bom, a comida é boa, é uma Kombi. A Kombi é algo secundário. A Kombi está ali, é um acidente que aconteceu. Mas o importante é isso. Para a mulher, não. Para a mulher já vai ser um ambiente de beleza. Então, para nós homens, nós temos uma busca, não que a gente não se encante pela beleza, não que a gente não se encante pela bondade, mas nós temos uma inclinação pela verdade. As mulheres tendem uma inclinação para a bondade e para a beleza. Beleza? Então, aqui a gente já estabelece um princípio muito importante. Falando sobre o tema especificamente, né? Deu uma introdução para a gente poder falar do tema específico. Se vocês quiserem acompanhar na palavra, na Sagrada Escritura, nós vamos fazer uma reflexão, uma lécio divina, da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 21 a 33. Então, Efésios, capítulo 5, de 21 a 33. A versão que eu vou ler para vocês é dessa aqui, chamada Bíblia de Navarra. É do Opus Dei, uma Bíblia excelente para estudo. Então, querem se aprofundar no estudo espiritual e no estudo mesmo da profundidade da palavra de Deus, eu aconselho vocês a adquirirem esse livro, né? Essa palavra, essa tradução da Bíblia de Navarra. Ó, vou mostrar aqui para você. Tá vendo essa parte aqui? Essa parte aqui é o Evangelho, é a leitura sagrada. Toda essa parte aqui embaixo é comentário da leitura sagrada. Então, você vê que é algo bem legal, bem profundo. Então, vamos tomar aí a palavra.
Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres que sejam aos maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja. Ele que é o Salvador do corpo. Mas como a igreja se submete a Cristo, assim também as mulheres se devem submeter em tudo aos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, a fim de a santificar, purificando-a com o banho de água que se dá com sua palavra, com uma palavra, na intenção de apresentar a si próprio essa igreja cheia de glória, sem mancha, sem ruga, sem coisa alguma dessas, mas de modo que fosse santa e imaculada. Assim devem também os maridos amar as mulheres, como seus corpos que são. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém de fato odiou jamais a própria carne. Antes a nutre e acalenta como Cristo a igreja, pois nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, ligar-se-á à mulher, e passarão os dois a ser um na carne. É grande esse mistério, mas digo relativamente a Cristo e à igreja, seja como for, ame também cada um de vós, sua mulher, como a si próprio, e a mulher que respeite o marido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem aqui é uma passagem polêmica. Em tempos de feminismo, em tempos de meu corpo, minhas regras, de empoderamento, de mansplaining, de toda essa baboseira aí. Por quê? Porque se para na expressão submissão. Pergunto a vocês, gostaria que vocês abrissem o áudio, a câmera, ficassem à vontade aí para a gente bater esse papo. Quando eu falo submissão, qual que é a ideia que vocês têm? Ter poder sobre? Ter poder sobre... O que mais? Luiz. Ó, Gabriel, pois não. Entregar a outra pessoa o poder de decidir por você, porque você confia que ela sabe melhor, sabe determinar o curso das coisas melhor que você naquele momento. Então, a submissão teria um caráter assim, a alguém que é maior do que eu. Alguém em quem se deve confiar. Beleza, já melhorou. Já é algo que tende de uma forma melhor. Beleza, obrigado, Gabriel. Luiz. Eu ia falar exatamente o que o Bruno falou também sobre a questão de definição de tipo de uma relação com uma hierarquia diferente. Hierarquia diferente. Guardem isso aí, que isso vai ser importante para nós. Fábio, tá podendo falar? Diga aí. A minha ideia sobre submissão também seria referente a você estar abaixo de algo. Você tem que aceitar algo, sabe? E não poder, a sua parte não fazer relevância no que está acontecendo, né? Beleza, obrigado, Fábio. Lucas. Eu pego o gancho do que o Fábio falou e acrescentaria como assim uma negação da liberdade, né? Para o outro ter mais espaço, no caso. Quando vem a palavra submissão, como que abrir mão da liberdade para fazer aquilo que a outra pessoa, né, que seria a autoridade, for fazer, no caso. Beleza. Mas essa ideia assim, essa ideia na prática, assim, sabe? Primeira coisa que vem na cabeça seria isso. Mas é bom, é essa a ideia mesmo. Quero mostrar com isso para vocês que a ideia de submissão ela é muito distorcida. Porque do que vocês falaram, muito pouco é verdadeiramente a ideia da submissão. Porque submissão não depende de uma hierarquia. A raiz da palavra submissão, se a gente dividir, vai ser submissio, né? Pegando do latim, submissio. Missio é tarefa. Beleza? Então, missio, tarefa, missão mesmo, no nosso português. Sub, né? Esse prefixo dá a ideia de estar
como que resguardado em uma tarefa. Então, submissão é estar resguardado sobre uma tarefa. Beleza? Guardem isso. Não existe uma hierarquia, quando a gente fala de submissão, especificamente na relação homem e mulher. Por quê? Porque nós somos iguais em dignidade. Nós não somos iguais, como se coloca aí na bandeira, mas em dignidade nós somos iguais. O que há é uma tarefa e uma missão diferente um dos outros. A palavra de Deus vai dizer para nós a missão da mulher, da esposa, e a missão do homem. Qual a missão da mulher? Ser submissa ao marido, ou seja, estar sobre o véu da missão do marido. Beleza? Concordam? Não é isso que está falando aí a palavra? Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como a igreja foi a Cristo. Beleza? Até aqui, todos comigo? Ok. Então, quando se fala da missão da mulher, não se define a missão da mulher. A gente precisa ver a missão do homem para poder chegar à definição de qual é a missão da mulher. Que a missão da mulher é estar sobre a missão do homem. E qual que é a missão do homem? Amar. Por quê? Se a gente vai lá, homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Ou seja, a dimensão esponsal, a dimensão esposo, é uma dimensão de amor. É uma dimensão de sacrifício. É uma dimensão de saída de si para o bem de outro. Por isso, é muito errado quando a pessoa vai casar e fala assim, ai, eu vou casar para ser feliz. Pronto, tá fadado ao fracasso. Que isso, Vinícius? Que deprimido você, né? Você é um cara casado, você fala um negócio desse, né? Não, eu falo com toda a consciência. Não se casa para ser feliz. Porque felicidade é uma consequência de um ato bom. A felicidade nunca tem que ser o objetivo dos nossos atos. A felicidade é uma consequência de um ato bom. Por isso que o mundo está aí do jeito que está, na bagunça que está. Porque as pessoas estão buscando relações para achar felicidade. Tira o desejo do casamento para quem pensava assim, não, pode ficar tranquilo que você vai querer ainda casar, você vai ver no final, você vai falar assim, não, realmente, se essa vocação... E eu já digo, todos vocês aqui foram chamados para o casamento. Vinícius, beleza, minha Maria, né? Não. Estou dizendo que vocês são chamados a um casamento. Todos, sem sombra de dúvidas, a um casamento celeste. A união da sua alma com Cristo. Alguns chamados à união corporal com outra mulher. Mas todos são chamados a um casamento, uma união indissolúvel de uma relação de amor entre amante e amado. No nosso caso, Cristo e a nós mesmos. Beleza? Isso aqui é fundamental. Mas eu nasci para ser solteiro. Não existe vocação solteira. Você pode olhar em todos os documentos da igreja, nenhum documento da igreja fala de vocação solteira. Só tem duas vocações, ou casado ou celibatário. E aí, dentro do celibatário, são padres. Então, isso aqui é importante. Um padre, ele primeiro tem que discernir o seu celibato. E dentro do celibatário se escolhe, Deus elege alguém para exercer o ministério sacerdotal. Não é assim, eu vou ser padre, para ser padre eu abraço o celibato. É condição sine qua non, ou seja, condição imprescindível que aquele homem seja o primeiro celibatário. Por quê? Porque sendo celibatário, ele tem um coração indiviso, ele não vai ter preocupações que lhe roubem a atenção da esposa de Cristo, que é a igreja. E assim ele vai poder ser todo inteiro. Então, quando a igreja fala do celibato, não é porque a igreja é contra o sexo. É porque a igreja está dizendo, para essa missão tão sublime, que é ser persona Christi, é necessário um coração indiviso. E um coração indiviso, ele tem que ser celibatário. Beleza? Vinícius, não tem nada a ver com ser esposo, tem tudo a ver. Porque se você não entende a dimensão esponsal, que é a dimensão do amor sacrificial,
Porque o que é um celibatário? Alguém que sacrifica. Sacrifica o quê? Até mesmo a vivência dos seus desejos carnais em prol de um bem maior, qual seja o amor a Cristo e a sua esposa, a igreja. Aí sim, você entende o valor do matrimônio. As duas vocações, matrimônio e celibato, elas são luzes uma para a outra. Há um diálogo num casamento onde o homem está dizendo para o ministro ali, né, ordenado, o diácono, se for solteiro, ou o sacerdote, né? Vamos pensar num casamento com missa, então, tendo ali um sacerdote. Eu e a Laila, a Laila, minha esposa, eu e a Laila, quando casamos, nós estávamos dizendo para o padre, com o nosso matrimônio, padre, todo homem nasceu para uma relação. Em contrapartida, o padre diz com a sua vida, sim, todo homem nasceu para a relação, mas a relação primeira de todo homem é com Deus. Então, olha que comunicação linda. Eu olho para um celibatário e entendo que a minha vida tem que ser doada pela igreja. Um celibatário olha para mim e diz, eu não posso ficar aqui numa vida sem servir o outro. Porque a concretização do celibato se dá na entrega de vida ao outro. Ok? Então, voltemos à missão do homem. Qual a missão do homem, então? Amar. Amar, mas amar como? Né? Mandando um buquê de flores, fazendo recadinhos, faixas bonitas, né? Colocando amor, I love you. Né? Não. O nome disso é piegas, é brega. Não é isso. Qual é esse amor? A própria palavra vai dizer qual a dimensão do amor. A dimensão do amor é a dimensão de Cristo. Então, na comparação, a gente sai perdendo. As mulheres que não gostam dessa passagem, desculpa, elas não entenderam a passagem. Porque, assim, o peso é assim, ó. Para as mulheres, tá aqui, ó. Qual que é a missão das mulheres? Está sobre a missão do homem. Qual que é a missão do homem? Amar. Ou seja, a missão das mulheres, ser amada. Ó, joia demais. Beleza, né? E ser amadas como? Como Cristo amou a igreja. Aí, né? Aí, Vinícius, aí bagunçou o coreto, né? Não, porque nós somos chamados a uma dimensão de saída. O esposo é constantemente chamado a uma posição de saída. A esposa é constantemente chamada a uma condição de recebimento. Vejamos o ato sexual, o ato conjugal. O que é o ato conjugal? Não é uma saída do homem? Na mulher não é um recebimento, uma acolhida? Sinal visível de uma realidade invisível. Existe uma dimensão de acolhimento da mulher, por isso a esposa, ela tende a uma missão de acolhimento da casa, ela tende a uma missão de detalhes, de encher de beleza, encher de bondade, e o homem vai encher de verdade. Quando vocês veem famílias, quem naturalmente dá as ordens? O homem. Por quê? Porque ele busca a verdade. Ele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Quer dizer, então, que as mulheres estão proibidas de dizer isso? Não, elas vão dizer também. Mas chega um momento em que o homem, em assuntos delicados, ele vai ter que intervir. Por isso que se diz, tem uma máxima, né? Quando uma mulher se converte, ela santifica o seu lar. Quando um homem se converte, ele arrasta toda a sua família. Ele consegue converter toda a família. Por quê? Se o homem convertido chega domingo e fala, vamos à missa, a mulher, não, vamos à missa. Não num autoritarismo, mas ele tem uma força natural que faz com que haja isso. Então,
é próprio do nosso ser esposo, essa busca da verdade, essa firmeza nas coisas, essa firme decisão. E percebam que, com todo respeito, a geração que agora se apresenta é uma geração de banana, porque tem dificuldade de saber onde vai lanchar. Gente, não tem coisa que deixa a mulher mais insegura do que, gente, vai comer aonde? Ah, não sei, decide você. Nossa, é frustrante para a mulher. Por quê? Porque quando ela fala assim, onde a gente vai lanchar, ela está querendo dizer ali, você me ama? É a forma dela dizer, você me ama? Aí, às vezes, a gente é tão, assim, desligado. O que a gente faz? A gente tende à praticidade. Então, a gente levanta a cabeça e vê que tem um dog na esquina, aquele dogão da esquina, o porcão que eu falei, tá lá na esquina. Não pode escolher. Você fala, tá, então nós vamos comer lá. Ela, lá? Aí você, uai, você falou que era para eu escolher. Eu escolhi, ué, daqui e lá. Aí pronto. Nossa, mas eu mereço só isso. Você, mas, minha senhora, foi você que falou que é para eu escolher. Ah, também não vou escolher mais nada, não. Por que tá ruim para você? Não, é porque eu queria ser surpreendida, mas é isso mesmo. O nosso papel enquanto esposos, como homens, é sempre surpreender as amadas. Porque Cristo sempre surpreende a sua esposa. Não de surpreender no sentido pobre da palavra, de assim, sempre tem que ter uma surpresa. Mas no sentido de, ela sempre vai olhar e falar assim, gente, eu pensava que ele me amava de uma forma, mas parece que esse amor é sempre um degrau acima. Eu ainda não alcancei toda a dimensão do amor desse homem por mim. E aí, a passagem fala desse amor, mas de um amor à estatura de Cristo. E qual é esse amor à estatura de Cristo? Na cruz. Ou seja, morrendo. Ser esposo é abraçar a morte. Ser esposo é subir dia após dia o Calvário. Nossa, Vinícius, mas é uma narrativa muito triste. Não, meus queridos, para ter ressurreição tem que ter morte. A gente quer muito o milagre da transfiguração, mas a gente não quer passar na subida do Monte Calvário. A gente quer a subida do Monte Tabor. Vamos ficar aqui, 3 tendas. A gente vai ver as propagandas dos homens, é um bando de banana. É aqueles homens, né, que fica correndo atrás da escola, fica fazendo... Não, meus queridos, nosso coração foi criado para algo muito maior. Nosso coração foi criado para uma dimensão de buscar coisas elevadíssimas, buscar o próprio Deus, buscar algo que, assim, não passa, felicidade eterna, a presença do Deus unitrino, né? Levar as pessoas, por isso, algo muito importante na dimensão de esposo. O esposo é aquele chamado a conduzir. Eu gosto muito da analogia da dança. Por muito tempo eu fui instrutor de dança de salão. Gostava de ir para uns forró, uns negócios assim. Gostava de dar umas dançadas. E era interessante porque, por graça de Deus, eu ia muito a festas para dançar, mas eu não ia com o intuito de ficar com a mulherada. Eu ia para dançar, porque eu gostava. Eu gostava, assim, de proporcionar a alegria da dança. E não tinha nenhuma desordem com o homem, normal, né, porque não me atraía pelas mulheres, mas porque, assim, para mim, aquilo era assim, eu estou aqui exercendo algo. Não sabia explicar na época, né? Hoje eu sei. Estava exercendo uma dimensão que é a paternidade, que vocês depois vão ver. Mas, ia lá para as danças de salão. Na dança de salão, o homem é que conduz a dança. A mulher não precisa saber dançar. A mulher pode ser um pedaço de pau. Ela pode ser ruim de dança. Mas ela precisa de 2 coisas. Primeiro, o braço direito da mulher tem que ser firme.
Porque é no braço esquerdo do homem que vem a condução. Já viu que a posição é sempre assim? O que é essa posição? Esse braço é o braço da firmeza. Que vai, se eu fizer esse movimento, a dama vai saber, eu tenho que virar. Então, para ela saber que ela tem que virar, ela tem que deixar o braço firme. E esse braço de trás, que é o direito do homem, né? O da mulher, ela vai repousar o braço esquerdo aqui, vai conduzindo também a dança. Mas olha a analogia espiritual daqui. Por que o braço é esquerdo do homem, o firme? Porque a firmeza do homem vem do seu amor. Vem do lado esquerdo, vem do seu coração. A firmeza do homem, as atitudes do homem, a condução do homem tem que ser sempre dimensionada no amor de Cristo. Tem que ser sempre dimensionada na dimensão do amor. E o braço direito, que estar do lado direito, né, do meu lado direito é meu parceiro, né, é meu companheiro, então o lado direito é suavemente se dá esse impulso. Então, o companheirismo que se dá de forma suave, porque o amor é firme. A mulher é o contrário. A mulher, ela precisa ter esse companheirismo firme para ela poder ser bem conduzida, para ela poder ser bem amada. Para ela ter segurança no parceiro dela na dança, ela precisa ter um braço direito firme, para que ela seja levada. Ou seja, ela precisa ter a dimensão de que aquele cara que está do lado dela vai ser, mais do que qualquer outra coisa, um amigo para ela. Alguém que vai ser parceiro dela. E assim, com a firmeza nesse companheirismo, ela descansa o seu amor sobre o homem, a mão esquerda. Bonito, né? Pensar nisso. Entendem por que muitas mulheres têm a dificuldade de descansar o amor sobre os homens? Porque elas não conseguem ver esse companheirismo. Elas não conseguem ver que existem homens capazes de amá-las à estatura de Cristo. Por isso, o feminismo é um grito, de certa forma, lícito, porque os homens não querem se sacrificar pelas mulheres. E essa dimensão esponsal, essa dimensão de esposo própria nossa. Um amor firme que conduza, mas que conduza pelo amor. Não pelo autoritarismo, mas a autoridade no amor. Porque quando você chegar, faz o teste e fala assim, mulheres, vocês têm medo de ser submissa a Cristo? A maioria vai dizer não. Não, tranquilo. Por que elas não têm medo de ser submissas a Cristo? Porque elas não têm medo de ser amadas por Cristo. Porque elas sabem que elas vão ser amadas de forma integral. Agora, se você perguntar para as mesmas mulheres, vocês querem ser submissas a algum homem? Elas não. Por quê? Porque há dúvida no amor. Porque às vezes elas não experimentam essa dimensão de que aquele cara é capaz de dar a vida por mim como Cristo deu a vida pela igreja. E o nosso sacrificar não é só um sacrificar no âmbito material, porque você pode pensar, o amor que se sacrifica, então é o cara que trabalha até as 10 da noite para ganhar mais, para poder encher a esposa de presente, para poder dar uma casa bacana e tal. É uma parte, mas uma parte muito pobre, porque existem pessoas que não conseguem dar nem o de que comer para suas esposas, mas elas têm muito mais, que é a condução para a santidade. Então, o sacrifício, morrer como Cristo morreu, tem uma dimensão para o esposo. Para santificar, a nossa morte, ela tem que gerar vida nas mulheres. Então, nós homens somos responsáveis por guardar a feminilidade. Uma mulher, ela tem que olhar para cada um de nós e ela não pode ver um cachorro no cio. Ela tem que olhar e ver que ela é protegida por nós. A dimensão esponsal é a dimensão também da proteção. Então, uma mulher, ela tem que se sentir à vontade de estar na tua presença e não se sentir com medo de ser atacada a qualquer momento.
Se as mulheres têm essa dificuldade de estar na sua presença, faça essa reflexão, né? Leve para a confissão, né? Leve para a meditação pessoal, porque as mulheres têm que sentir segurança em nossa presença. Elas têm que chegar a um ponto de falar assim, que bom que você chegou. Provavelmente você já experimentou isso com alguma mulher ao seu redor. Fala assim, que bom que você chegou. É essa frase que a gente tem que sempre buscar das mulheres. Por quê? Porque essa frase, ela faz uma validação da nossa masculinidade. Porque ela diz, nesse que bom que você chegou, não que nossa, chegou o gato da balada, né? Não, não é isso. Nós não nascemos para ser gato da balada. Nós nascemos para ser esposos. Nós nascemos para ser o novo Cristo. E Cristo não é gato da balada. Cristo é o divino esposo. É o amor que se encarnou. Então nós não temos que demonstrar ser gato da balada, o cocotinho, né, o gostosão, não. Nós temos que ser a figura do amor. As mulheres têm que olhar e falar assim, ali eu vejo a figura do amor de Cristo. E se isso ainda não acontece, estamos na quaresma, tempo da conversão. As mulheres e os homens precisam olhar para nós e ver, cara, ali está um cara que ama. Se isso ainda não acontece, tem uma palavra de ordem, né? Capina o mato, vai atrás, corre, né? Corre atrás. Hoje, dia de São José, pede essa graça a ele, o grandíssimo esposo da Virgem Maria, né? Um homem que viveu essa dimensão de entrega, de luta. Certo? Eu tinha 40 minutos, não é isso? Então, na risca.